Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa terceira aula do nosso curso de álgebra linear, tá? E nesta aula, pessoal, nós já aprendemos algumas propriedades na última aula de matrizes. Nós vamos falar aqui de escalonamento de matrizes, tá? Nós vamos entender melhor o que significa esse escalonamento de matrizes. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui principal, né, é conhecer as operações elementares sobre as linhas de matrizes, tudo bem? E usar as operações elementares no escalonamento das matrizes, bem como calcular o posto de uma matriz. Vamos entender o que é, tá? Então, perfeito, pessoal. As técnicas que nós usaremos para resolver sistemas lineares, né, uma coisa vale a pena comentar, né, que será estudada no capítulo posterior, tem como critério principal, né, o escalonamento de matriz. Então, é fundamental que a gente saiba escalonar a matriz. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com as operações elementares sobre as linhas, né, das matrizes. Bem, pessoal, chama-se operação elementar sobre as linhas de uma matriz A, digamos de ordem M por N, a um dos seguintes procedimentos, tá? Um dos seguintes procedimentos é o que a gente chama de operação elementar. Primeiro procedimento, que eu vou chamar de E1, permutar duas linhas da matriz, tá? Então, isso aqui é uma operação elementar, permutar duas linhas. Por exemplo, o que significa permutar? É trocar, tá? Então, por exemplo, a notação que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó, LI, essa setinha aqui, ambas as, né? Quando tiver, digamos, essas duas setas, né? Que significa que eu estou trocando a LI pela LJ, tá? Indica que a linha LI na matriz A deve ser trocada de posição com a linha J. Exemplo, tá? Imagina que eu tenho aqui a matriz A, dada por uma matriz, né, 3 por 2, né? Aqui. E aí eu quero efetuar sobre essa matriz A a seguinte operação. L1 permutando com a L3. Então, ó, significa o quê? Que eu vou trocar a linha 1 pela linha J, tá? Então, a linha 1 vai lá para linha 3, observe, 3, 1, vem para cá, ó, 3 menos 1, e a que estava na posição 3, né? A linha 3, 0, 6, vai para posição 1, 0, 6, tá? Então, essa é a nossa primeira operação elementar sobre a linha, tá? A nossa segunda operação elementar, pessoal, que a gente pode fazer na matriz, é simplesmente multiplicar uma linha da matriz por um escalar não nulo C. Então, eu quero trocar, eu quero multiplicar a linha 2 tudo por 2. Eu quero multiplicar a linha 3 tudo por 5. Assim, qualquer escalar que você possa imaginar, desde que ele não seja nulo. Então, por exemplo, aí a notação vai ser a seguinte, ó. LI, né, recebe CLI. Então, observe que eu estou trocando a linha I por um múltiplo da LI. Significa que devemos multiplicar todos os elementos da iésima linha da matriz pelo escalar C, tudo bem? Então, essa vai ser a notação. Por exemplo, efetuando sobre a matriz A, que é a mesma matriz que eu tinha anteriormente, agora eu vou efetuar uma seguinte operação. L2 vai ser trocada por menos 2L2. Então, significa que no lugar da L2, que inicialmente seria essa matriz aqui, né? Essa linha aqui. Então, observe que aqui eu vou tirar esse cara e vou colocar a própria linha L2, só que multiplicada por menos 2. Então, ó, vou pegar essa linha aqui e vou multiplicar por menos 2. Então, vai ficar menos 8, menos 4, né? E aí eu coloco ela aqui, menos 8, menos 4. Troquei a linha 2 por menos 2L2, tá? E aí observe que a gente já não teve mais setinha em ambos os lados, né? Porque a gente não está permutando, a gente não está trocando, né? A gente está dizendo, a L2 vai receber a própria L2 multiplicada por 2, tá? Então, quem recebe, a gente coloca a setinha para quem recebe. Então, significa que a L2 que está recebendo menos 2L2, né? No lugar da linha 2, a gente está trocando ela por menos 2L2. Aqui, você observou que ambas receberam a ação, né? Quando a gente estava trabalhando bem aqui, ó. L1
L3. Então, a L1 recebe L3 e a L3 recebe L1. Então, eu troquei a L1 com a L3, tá? Perfeito. E a nossa última operação elementar, pessoal, que a gente vai chamar, é somar a uma linha de A um múltiplo escalar de outra linha de A. Olha só, essa aqui é a mais importante, tá? Que a gente vai usar mais. Então, qual seria o processo que a gente deveria fazer? Primeiro, eu vou tomar duas linhas, tá? Imagina que eu tenho a linha I e a linha J, dada dessa forma. Tô pegando uma matriz genérica, né? Então, a gente tem aqui a linha I, AI1, AI2, AIN, né? E a linha J, a J1, a J2, a JN. Duas linhas de A, tudo bem? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero efetuar, né, sobre essa matriz, a seguinte operação. Eu vou pegar a LI e vou somar com o múltiplo da linha J. Então, ó, peguei a LI e vou somar com C vezes a LJ. Então, a gente já sabe que multiplicar C pela linha J significa que eu estou multiplicando cada elemento da J por C. Então, aqui vai ficar CAJ1, CAJ2, reticência, CAJN. E aí, quando soma duas linhas, é somar cada elemento correspondente. Então, eu vou somar AI1 com mais CJ1. Esse é o nosso primeiro elemento. AI2, que é o segundo daqui, com o segundo daqui, CJ2. Observe que eu já estou distribuindo o C aqui, que é CLJ, tá? Aí eu vou fazendo isso. Então, a linha que a gente vai obter quando a gente fazer essa multiplicação aqui, vai ser uma linha dada dessa forma, tá? Meio genérica aqui no momento. Aí, o que eu vou saber? Ó? Observe, somar uma linha de A com um múltiplo escalar de outra linha de A. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. Somei uma linha de A com um múltiplo escalar de outra linha de A. E aí, eu posso trocar qualquer linha da matriz por essa soma aqui, tá? Então, a linha resultante dessa operação substitui, então, a iésima linha da matriz, mantendo-se inalterado todas as demais linhas, só essa linha. Então, significa que a LI, a linha LI, vai receber a LI mais um múltiplo de uma outra linha de A, certo? Então, essa vai ser a nossa operação. Por exemplo, na matriz A que a gente já estava acima, eu quero fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte operação. A linha 1 vai receber a linha 1 mais 2 vezes L2. Então, primeiro você tem que saber quem é L1 mais 2 vezes L2. Então, observe tá aqui a L1, né? Que é 3 menos 1. Mais 2 vezes L2. A L2 está aqui, é 4, 2. Então, quando você for fazer isso daqui, ó, vai ficar 3, 2 vezes 4, 8, né? Mais 8. Aí aqui, menos 1, mais 2 vezes 2 dá 4. Então, essa nova linha que você vai gerar vai ser 11, 3, né? Então, o que significa que eu estou trocando a linha 1 por essa outra matriz aqui, que é L1 mais 2, L2. Então, ó, o resultado vai ser da seguinte... A gente teve como resultado essa daqui, ó. Observe que as demais linhas ficou inalterada, ó. Observe que aqui, ó. As demais linhas ficaram inalteradas. A única coisa que trocou foi a linha 1. A linha 1 eu troquei por 11, 3, né? Que foi o que a gente resolveu aqui nessa soma. Claro, essa conta aqui que eu acabei de fazer bem aqui, pessoal, ela pode ser feita de cabeça ou pode ser feita num rascunho, tá? Mas para você não se perder, faça com calma, né? É ruim porque você tem que ficar fazendo essas contas toda hora. E se isso aqui fosse fração, tipo desse tipo aqui, né? 3 sobre 3, 3 sobre 2, né? Isso dá muito trabalho mesmo. Mas o procedimento é esse, tá? O procedimento é esse. E quanto maior é a matriz, também maior o trabalho. Mas não precisa você fazer todas essas contas aqui, né, na matriz. Basta que você expresse qual é a operação que você está fazendo, aí você pode fazer as continhas no ladinho aqui, né? Como rascunho. Mas o exercício é dessa forma. Bem, um exercício que eu trouxe aqui para a gente resolver junto é o seguinte. Imagine que eu tenho essa matriz aqui, 3×3, tá aqui. E aí eu quero encontrar as seguintes matrizes. Eu quero encontrar 4 matrizes. A primeira é a matriz A1, A2, A3 e A4. Onde? Quem é a matriz A1? É a matriz obtida de A. Então, eu vou obter a matriz A1 de A.
efetuando-se a operação L1, eu vou trocar, ó, permuta com a L3, então a L1 permutada com a L3. Então, eu vou trocar a linha 1 com a linha 3. Essa é a nossa matriz A1. Então, vou deixar logo apresentar ela aqui. Está aqui a nossa matriz A. E quem é a matriz A1? É a matriz obtida de A quando eu faço essa permutação aqui, da linha 1 com a 3. Então, o que significa, pessoal? Eu vou pegar essa linha aqui e vou jogar para cá. Então, ó, e vou pegar a primeira e vou jogar para a terceira. Então, ficou 2, 0, 0. Aí, essa daqui ficou inalterada, né? Porque eu não mexi. E joguei a primeira que estava aqui para a terceira. Tá aqui. Certo? Agora, já encontramos, então, a nossa A1. Quem seria a nossa matriz A2? A A2 é a matriz, olha, a matriz obtida de A1, efetuando-se a seguinte operação. L2 recebe L2 menos L1. Então, observe. Aí, agora, eu já teria que fazer essa continha aqui, ó. L2 menos L1, tá? Então, ó, aqui está a nossa matriz A1, e aí a gente vai fazer essa operação. L2 vai receber a L2 menos 1L1, ou L2 menos L1, tá? Então, observe. L2 vai receber L2 menos L1. Então, olha, temos que fazer essa continha aí, ó. 2, a gente sabe que os elementos são correspondentes. Pega esse daqui, que é o cara que está na L2, e vai ter que fazer a subtração dele com o elemento da L1, né? O elemento correspondente. Então, vai ficar, ó, 2 menos 2, que dá 0. Então, 0. Aí, pega isso aqui, ó. 3 menos o cara da L1, menos 0. Então, vai ficar 3. 0 menos 0, que dá 0. Então, tá aqui a nossa linha, a nossa nova linha L2. E os demais fiquem inalterados. A gente só fez a operação na linha 2, tá? Perfeito. Aqui é a nossa matriz A2, então. A gente encontrou aqui a nossa matriz A2. Agora, vamos ver quem seria a nossa matriz A3. Bem, A3 é a matriz obtida de A2, efetuando-se a seguinte operação. Olha, L3 recebe a L3 menos a L1. Agora, eu vou fazer a operação da L3 com a L1. Quem seria L3 menos L1, pessoal? Observe. Tá aqui a nossa matriz A2, tá? Essa matriz A2. L3 menos L1, ó. L3 menos L1. Então, ó, 2 menos 2, 0. 3 menos 0, 3. Menos 2 menos 0, menos 2. Então, já fez a operação. Então, essa aqui é a nossa matriz A3. Tudo bem? Aí, a nossa matriz A3. E quem seria a nossa matriz A4? A A4, pessoal, é a matriz obtida de A3, efetuando-se a seguinte operação. A linha L3 vai ser trocada por L3 menos L2. L3 menos L2. Então, observe. Tá aqui a nossa matriz A3, né, que a gente encontrou, né? E agora a gente vai fazer a seguinte operação. L3 menos L2, né? Menos 1 L2. Perfeito. E aí a gente vai obter o 4. Então, olha, a gente vai trabalhar com essas duas linhas. Mas quem vai ser trocada é a linha 3, ó. É a L3 que está recebendo. A L3, então, 0 menos L2, 0 menos 0, dá 0, né? 0 menos 0 dá 0. E aí, 3 menos 3 dá 0, tá? Dá 0. 3 menos 3 dá 0. E por fim, menos 2 menos 0 dá menos 2. Então, tá aqui a nossa matriz A4. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazendo essas operações. Observe que eu fiz aqui as continhas de cabeça, tá? Eu fiz as continhas de cabeça, mas, como eu disse, se você tiver um pouco de dificuldade, no início a gente tem bastante dificuldade, então você faça suas continhas, seu rascunho aqui separado, tá? Para você não ter essas dificuldades. Vai fazendo de separado, vai fazendo com calma, vai fazendo as contas devagar que ela vai sair. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Agora vamos trazer a definição de matriz escalonada. Bem, o que significa dizer que a matriz está escalonada? Diz que uma matriz A de ordem n por n está na forma escalonada, tá? Ou é uma matriz escalonada se satisfaz as seguintes condições, tá?
satisfaz as seguintes condições. Primeiro, todas as linhas nulas de A, se houver, claro, ficam abaixo de todas as linhas não nulas. Deu para entender? Então, por exemplo, se tiver uma matriz, uma linha nula, ela tem que ficar abaixo das linhas que não sejam nulas, tá? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a seguinte: o A e J é zero se o I for maior do que J. Aí você precisa entender quais casos o I é maior do que J. O I é a linha, o J é a coluna. Então, sempre que a linha for, a posição da linha for maior que a posição da coluna, então precisa ser zero. Então, por exemplo, se eu pego esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá na linha 2, né? É o A2, coluna 1, tá? Então, observe que aqui, a linha que é 2 é maior do que a coluna que é 1. Então, esse cara tem que ser zero. Certo? Aí, tu pega esse cara aqui, ó. Aqui, a posição dele é A3, 1. Observe novamente que a linha é maior do que a coluna. 3 maior que 1. Então, esse cara tem que ser zero. Pegando esse cara aqui, ó. Pegando esse valor aqui, né? Observe que a posição desse cara aqui é a linha 3, coluna 2. Observe novamente que a linha é maior que a coluna. Então, tem que ser zero. Tá? Então, de forma bem reduzida, pessoal, essa propriedadezinha aqui, a 2i, ela pode ser dita da seguinte forma. Você pega aqui, começou, né? Primeira pega a diagonal. Todos os caras que estão abaixo da diagonal é nula. É como se você fizesse uma escadinha aqui, ó. Pá, pá, pá. Por isso que a gente chama de forma escalonada, né? Que faz meio que fosse uma escada aqui. Todos os caras que estão abaixo da escada são nulos, tá? Sempre que a matriz estiver nessa posição, a gente diz que ela é uma matriz, né? É uma matriz escalonada. E observe aqui, ó. Vem fazendo, né? Todos os caras. Observe que a diagonal aqui também é nula. Não tem problema da diagonal ser nula, tá? A única coisa para dizer que ela está escalonada significa que todos os caras que estão abaixo da diagonal são nulos. E observe que eles são. São esses caras que estão bem aqui, ó. Né? Bem aqui, ó. São nulos. E aí, vem aqui, você analisa já a primeira propriedadezinha lá, que diz que se tiver uma linha nula, observe, se tiver uma linha nula, ela fica abaixo de todas as linhas que não sejam nulas. Então, observe que aqui a gente tem uma linha nula, mas ela está abaixo das linhas que não são nulas. Ó, essa daqui não é nula, essa daqui não é, essa daqui não é. Então, a linha nula está abaixo. Tudo bem? Então, perfeito. É uma matriz escalonada. Aqui, esse caso aqui já não é, né? Por quê? Aqui nós temos um 6, né? Que está abaixo dessa escada aqui, né? Então, não está satisfazendo a segunda propriedadezinha lá. Se a gente fosse ver aqui, a posição desse cara aqui é A4, 3, né? Então, a linha é maior que a coluna. Então, é claro que esse cara teria que ser zero para ser na forma escalonada. Perfeito? Perfeito, pessoal. E agora vamos falar do escalonamento de uma matriz, né? Bem, se uma matriz não está na forma escalonada, sempre é possível reduzi-la a forma, né? A esta forma, aplicando sobre ela um número finito de operações elementares, as operações que a gente já conheceu acima, tudo bem? Então, a gente pode, observando aqui, pessoal, observe que quando a gente fez esse nosso exercíciozinho aqui, observe que a gente tinha uma matriz inicialmente dada dessa forma, essa matriz não está na forma escalonada, observe, né? Esses caras aqui não são nulos. Aí a gente foi fazendo umas operações. Observe que a gente meio que foi zerando esses caras que estão aqui, ó. Apareceu 0, fez de novo. Esse cara aqui que era 2 já zerou, né? Aí eu fiz de novo a operação. Esse cara aqui zerou, né? Então observe que agora essa matriz é uma matriz escalonada, certo? Então todos os caras que estão abaixo aqui da diagonal são nulos, certo? Logo, a gente tem uma matriz escalonada. Então, observe que se a gente fazer essas operações elementares sobre as linhas, né, da matriz, a gente consegue reduzir esta matriz a uma matriz escalonada, exatamente o que está falando aqui, tá? E o que seria a matriz linhas equivalentes, né? Dizemos que uma matriz B é linha equivalente a uma matriz A
e escrevemos, nesse caso, essa anotaçãozinha aqui, é como se fosse um Szinho deitado, tá? É uma espécie de semelhança, né? A matriz B é semelhante a A. Se B pode ser obtida de A por meio de uma sequência finita de operações elementares sobre linhas de A. Então, no fundo, é dizer que essa matriz aqui, que eu até trouxe aqui os exemplos agora, todas essas matrizes aqui são linhas equivalentes, porque observe que a gente obteve a A1 de A, né? Através de uma operação elementar. Eu obtive a A2 de A1, que foi obtida de A, então, através de uma outra operação elementar. Então, a gente poderia dizer que essas matrizes aqui são linhas equivalentes, né? São semelhantes, tá? São semelhantes. Então, quando a gente faz essas operações sobre linhas, pessoal, a gente meio que não muda as propriedades da matriz, né? A gente só muda a forma como ela está sendo expressa, mas elas são todas equivalentes, porque a gente fez operações elementares que não modifica, né? A matriz, de certa forma, só modifica os elementos dela, mas ela ainda continua com as mesmas propriedades, tá? Então, basicamente, linhas equivalentes significa isso. E para a gente, que estão quase finalizando aqui, para a gente finalizar, né, o que seria o posto de uma matriz, pessoal? Bem, o posto de uma matriz, pessoal, a gente diz que a forma escalonada de uma matriz não é única, tá? A gente pode... Por isso que a gente cobra muitas vezes do aluno, porque a gente vê que quando a matriz escalonada, está escalonada, aí a gente vê que o exercício do fulano estava exatamente igual ao do cicrano. Mas não necessariamente deveria estar assim, tá? Porque a gente pode pensar em escalonar. Cada pessoa tem uma forma de escalonar. Por exemplo, não poderia ter trocado essas linhas aqui. Observe que eu troquei. Eu poderia não ter trocado. Eu poderia ter partido dessa, né? Direto logo e ir zerando os caras que estão aqui abaixo. Então, cada pessoa pode escalonar de uma maneira, tá? Então, a gente pode dizer que a forma escalonada de uma matriz não é única. Porém, o número de linhas não nulas é o mesmo. Então, quando a gente vai escalonando tudinho, se o resultado final tiver 3 linhas não nulas, o fulano, independente da forma como ele resolveu escalonar, ele tem que chegar em 3 linhas não nulas, tá? Então, o número de linhas é o mesmo, qualquer que seja a forma escalonada da matriz, certo? Perfeito. E o que seria o posto da matriz, pessoal? O posto da matriz é exatamente o número de linhas não nulas que restam da matriz após o escalonamento. Então, é isso. Escalonou tudinho, chegou na forma escalonada. Por exemplo, aqui a gente chegou na forma escalonada. Observe que a gente teve, ó, essa linha não é nula, essa não é, e essa também não é. Então, o posto dessa matriz aqui é 3, porque foram 3 linhas não nulas que restaram da matriz após o escalonamento. Tudo bem? Então, é simplesmente isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente comenta mais, quando a gente vai falando de sistema, a gente vai ter que ficar escalonando de várias vezes essas coisas, e eu espero que vocês tenham entendido, né? E claro que a gente vai aprender muito mais quando a gente for resolver realmente os exercícios que a gente põe em prática esses resultados, tá bom? Então, até a próxima e bons estudos a todos, tá?